Fala galera, beleza? Você está assistindo ao canal 9 Volts e hoje a gente vai trabalhar aqui as leis de Kirchhoff e eu vou mostrar aqui os cálculos e como fazer e também a simulação no final. Vamos lá? Ok pessoal, então nesse exercício aqui ele pede a corrente elétrica em todos os ramos. Então eu tenho um ramo aqui, tenho outro aqui e tenho outro aqui. Como a gente tem uma fonte de tensão, fica fácil de saber que a corrente ela sai pelo polo positivo, né? Zera no sentido convencional da corrente e volta no circuito pelo polo negativo. Então essa corrente aqui que passa por R1 eu vou chamar de I, tá? E aqui a gente tem um nó, certo? Esse nó, pela primeira lei de Kirchhoff, ele vai dividir as correntes, porque vão ter dois caminhos, né? Tem um caminho passando por R2, eu vou chamar de I2, e vai ter um outro caminho que vai passar por R3, que eu vou chamar de I3. Essas correntes elas vão se encontrar neste outro nó, e ao se encontrarem, vamos gerar novamente a corrente I. E aí esse circuito de corrente continua a funcionar dessa forma. Então, o primeiro passo aí é a gente definir o sentido das correntes. É isso que a gente fez aqui, né, no nó. Então, a corrente I chega e se divide em duas, I2 e I3. E depois é bom a gente colocar aí o nome, né, dos pontos e dos nós do circuito para facilitar a conta da gente. Então, vou chamar isso aqui de A, chamar isso aqui de B, aqui eu vou chamar de C, aqui para cá não tem nenhum componente, C também, e aqui continua sendo A, beleza? Bom, então a gente tem aqui duas malhas, né? A primeira malha, que é essa daqui, ó, ela passa pela fonte por R1 e por R2. Então a gente vai escrever a equação a partir de um ponto dessa malha. Então a gente tem aqui A, B, C, A, no sentido da corrente, né? Nesse caso é o sentido convencional da corrente. Então, olhando do ponto A, a gente vai ter potencial do ponto A mais 12, e a corrente saiu pelo polo positivo. Encontrou um resistor menos, no mesmo sentido da corrente, 2i. Desci aqui para passar em R2, menos 6i2. E cheguei no ponto A. Então a gente pode cortar aqui o 12, menos 2i, menos 6i2, igual a zero. Para nossa equação ficar bonita de escrever, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então vai ficar menos 12, mais 2i, mais 6i2, igual a zero. Então, 2i mais 6i2 igual a 12. Passei o 12 negativo, do outro lado ele fica positivo. Então essa é a nossa primeira equação. 2i mais 6i2 igual a 12. Bom pessoal, então fazendo agora para a malha de fora, eu posso escolher outro ponto, né? Na primeira malha eu escolhi o ponto A, ou eu posso escolher o mesmo ponto, tá? A metodologia é a mesma, então vou escolher o mesmo ponto, ponto A. Então vou começar a escrever a equação a partir do ponto A. Tensão do ponto A, potencial elétrico do ponto A, mais 12, saiu aqui pelo polo positivo, né? Encontrou o resistor menos 2 vezes I, que é a corrente que passa por esse primeiro resistor. Passou direto aqui, ó, chegou em R3. Então, no sentido da corrente vai ser sempre negativo no resistor. Menos 3 vezes I3. E chegamos agora no ponto A novamente. Então, igual ao potencial elétrico do ponto A. Então, resolvendo aqui, ó, a gente vai ter 12 menos 2i menos 3i3 igual a zero. E aí, para deixar a nossa equação mais bonita,
Vou multiplicar por menos 1, toda a equação. Dá menos 12, mais 2i, mais 3i3, igual a zero. Passando que está negativo para o outro lado, então vai ficar 2i, mais 3i3, igual a 12. Então a gente tem aqui a nossa segunda equação, certo? Bom, pessoal, agora a gente observa que temos duas equações, né? Mas essas duas equações têm três variáveis, ó. I, I2 e I3. Então precisamos de uma terceira equação para resolver esse sistema, né? Para resolver um sistema linear, basicamente você precisa ter o número de variáveis igual ao número de equações. Então aqui nesse circuito tenho três variáveis, que correspondem às correntes I1, I2 e I3. E apenas duas equações. Então agora eu vou encontrar a terceira equação. Onde é que vem a terceira equação? Vem justamente da primeira lei de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff para as correntes. A primeira equação ela vem do nó que você observar no circuito, né? Então, se a gente observar aqui, a gente tem uma corrente chamada I, chegando no nó C, uma corrente saindo, chamada I2, e outra corrente também saindo por outro ramo, chamada I3. Então, a gente tem uma equação, que é a equação dos nós. Então, a corrente de entrada vai ser igual à soma das correntes de saída. Então, nesse caso aqui, a corrente que chega é I, e a que sai é I2 e I3. Então, essa é a nossa terceira equação, certo? Bom, gente, então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou organizar essas três equações num sistema de equações do primeiro grau. Bom, gente, então a gente tem aqui a nossa primeira equação. A gente descobriu. Essa foi a segunda equação. E essa foi a terceira equação, certo? A gente tem três equações e três variáveis. I, I2 e I3. Beleza? Então as leis de Kirchhoff elas se resumem a você montar equações correspondentes à malha. Quando a gente tem um circuito com mais de uma malha, a gente vai ter mais de uma equação. E aí, como essas três correntes elas estão ocorrendo no circuito ao mesmo tempo, a gente tem um sistema de equações. A gente tem que resolver este sistema de equações. Então, até aqui é o conceito, né, das leis de Kirchhoff aplicada em circuito. Já a resolução de sistema de equações, você escolhe como quer fazer, qual é a melhor forma para você. Tá? Eu vou resolver esse sistema de equações aqui agora pelo método da substituição. Você pode escolher outro método diferente desse, mas o resultado ele tem que ser igual, tá? Tem que dar o mesmo resultado, beleza? Então vamos lá para a resolução desse sistema de equações. Ok, pessoal, então a técnica de resolução de sistema de equações do primeiro grau ou substituição, ela tende a gente isolar variáveis e efetuar a substituição. Então nesse caso aqui eu vou substituir o valor de i, que é igual a I2 mais I3. Eu vou substituir o I aqui e aqui. Beleza? Então vai ficar assim. 2 vezes I, que é I2 mais I3, mais 6I2 igual a 12. Só repetindo o resto da equação. Na segunda equação, 2 vezes I2 mais I3. E agora eu vou repetir a equação. Observe que agora eu só tenho variáveis do mesmo tipo, né? I2 em cima, I3 também. I2, I2, I3. Então a gente reduziu um sistema de equações 3 por 3
para 1, 2 por 2. Duas equações, duas variáveis. Então, concluindo aqui, a gente vai ter 2 vezes 2, depois 2 vezes 3. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 mais 2 vezes 3. Repetindo a equação, mais 6 e 2 igual a 12. Fazendo o mesmo procedimento na de baixo, 2 vezes 2 mais 2 vezes 3. 2 vezes 2 mais 2 vezes 3. Repetindo o resto da equação, mais 3 e 3 igual a 12. Então, se você observar, a gente tem variáveis aqui do mesmo tipo, ó, e 2 e 2. Então, eu posso simplificar a equação. A gente vai ter 2 e 2 mais 6 e 2. A gente tem 8 e 2. E eu vou repetir o 2 e 3, que ele está sozinho. Igual a 12. O mesmo ocorre na parte de baixo, ó. 2 e 3 mais 3 e 3. O que a gente está fazendo aqui é juntando as variáveis do mesmo tipo. Então, vou repetir o 2 e 2 mais 2 e 3 mais 3 e 3, 5 e 3, igual a 12. Então, agora que a gente reduziu o sistema de 3 equações e 3 variáveis para 2 equações e 2 variáveis, a gente escolhe novamente uma dessas variáveis para fazer a substituição em uma das equações, tá? Você escolhe aí qual vai ser a equação e qual vai ser a variável, né? Eu vou escolher aqui a primeira equação e vou escolher a variável i3. Então, eu vou isolar essa variável. Então, na primeira equação, a gente tem 8 e 2 mais 2 e 3 igual a 12. Isolando i3, a gente vai ter 2 e 3. O 12 já está aqui. Vou passar o 8 que está positivo, multiplicado por 2. Ele vai vir negativo para cá. O 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, i3 vai ser 12 menos 8 e 2 dividido por 2. Beleza? Bom, pessoal, então do sistema de equações anterior, a gente tinha 8 e 2 mais 2 e 3 igual a 12. E na segunda equação, 2 e 2 mais 5 e 3 igual a 12. A gente encontrou a relação de i3 com i2 isolando i3. A primeira equação. A gente isolou i3 aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso aqui e vou substituir. Daí vem o teorema da substituição. Eu vou substituir essa equação que representa i3 na variável i3 da segunda equação, certo? Sempre você deve substituir na equação que você não mexeu. Então, é isso que eu vou fazer agora. Na segunda equação, a gente tem 2 vezes 2 mais 5 vezes 3. E 3 é 12 menos 8 vezes 2 dividido por 2. Igual a 12. Então, simplificando,
gente pode fazer aqui 12 dividido por 2 menos 8 e 2 também dividido por 2 antes de multiplicar. Então, a gente ficou com 2 e 2 mais 5 vezes 12 por 2, 6, menos 8 e 2 dividido por 2, 4. 2 e 2 mais 5 vezes 6, 30, menos 5 vezes 4, 22 igual a 12. Então vamos juntar aqui o que tem e 2, menos 22 mais 2 e 2, a gente tem menos 18 e 2. E aqui sobrou o 30 e aqui o 12. Então trazendo o 12 para cá negativo, ele está positivo, né? E o menos 18 para o outro lado, positivo. A gente vai ficar com 30 menos 12 igual a 18 e 2. 30 menos 12, 18, igual a 18 e 2. Então, I2 só pode ser 1. 1 ampere é o valor de 2. E aí, sabendo que I3 é 12 menos 8 e 2 dividido por 2, a gente vai substituir aqui, ó, por 1. Então, 12 menos 8, e 8 vezes 1 é 8, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, I3 é igual a 2 amperes. Então, a gente já tem I2 e 3. E aí a gente lembra que I é a nossa terceira equação, né? É I2 mais I3. Então, 1 mais 2, a gente tem 3 amperes. Beleza? Bom, pessoal, então no nosso circuito ficou assim, ó. A corrente total 3 amperes. Se divide aqui em duas partes. Uma parte é 1 ampere e a outra parte é 2 amperes. Beleza? Beleza, galera. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Para a gente comprovar os cálculos que a gente fez nesse exercício, eu vou montar aqui no Circuit Lab esse circuito. E a gente vai medir aqui, de forma virtual, os valores das correntes desse circuito, certo? Então, vou atualizar aqui para o que a gente resolveu, né? Fonte de 12, o R1 2 ohms, o R2 6, o R3 e 3 ohms. E aqui no Circuit Lab é bem tranquilo. A gente só tem que encontrar os componentes. E o próximo componente aqui vai ser o amperímetro. Vou colocar um amperímetro aqui na entrada. Outro aqui em R3. E agora vamos efetuar as conexões dos instrumentos. Lembrando que o amperímetro é sempre em série com o circuito. E agora a gente coloca a referência, né? O GND aqui. É só inverter aqui a posição do amperímetro. A gente ter todos os valores positivos. E aí está a resposta do nosso circuito, né? Então a gente tem aqui 3 amperes saindo pelo polo positivo da fonte, passando para R1, e ela se divide aqui no nó que a gente chamou de C. Divide em duas correntes, uma de 1 ampere e uma de 2.